Aí, tu baixa, cara. Shalom, igreja. Graça e paz. Vocês estão bem? Glória a Deus. Quero dar as boas-vindas aos irmãos. Sejam bem-vindos à casa desse Deus maravilhoso, à casa do nosso Pai. Dar as boas-vindas ao pessoal que está online, que está em casa, assistindo aí. Tá? Nós vamos dar início ao nosso culto. Dar início a esse momento, que é o momento que a gente separa na semana para estarmos em comunhão com os irmãos no momento de louvor e adoração a um Deus presente, a um Deus poderoso, a um Deus que tem nos cuidado, tem nos guardado, tem nos guiado, a um Deus que a gente pode chamar de Pai. Você está na casa do Pai. Aqui é a casa do Pai. E quando você está na casa do Pai, você tem liberdade. Quando você está na casa do Pai, você pode deitar no colo do Pai. Você pode dizer para o Pai: o eu te amo. Amém? No livro de Isaías, quem quiser abrir, Isaías 40, 28, 31. Diz assim a palavra: será que você não sabe? Olha a pergunta. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno. O Senhor é Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado. Tem alguém cansado? E dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Voam alto como águias. Você pode dizer amém? Amém. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Amém? Pai amado, nós queremos te louvar. Queremos te dizer, Pai, que te amamos. Este momento, Pai, separamos em comunhão para dizer que Tu és um Deus altíssimo, um Deus poderoso. Que Tu és um Deus que não se cansa. Que Tu és um Deus que não nos abandona. E por isso, Pai, somos gratos. Por isso, Pai, te damos glória. Aleluia. Santo, santo Tu és para todo sempre. Amém? Vamos louvar a esse Deus. Eu queria compartilhar mais uma reflexão com vocês. Muitas vezes a gente chegamos aqui com o coração pesado e as mentes ocupadas. Lembre-se da palavra que Jesus nos deu, lá em Mateus 11, 28. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso. Deixe suas preocupações aos pés da cruz, aos pés de Jesus. E Ele vai renovar todas as nossas forças. A alegria do Senhor é a nossa força. Vamos alegrar a Deus no nosso louvor de momento. Amém?
Eu diminua, ele apareça, mostra já com a sua glória e com o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. E eu diminua, ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, e da humildade, servo de todos os irmãos. E ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e com o seu amor, e que dá humildade, servo de todos os irmãos. Senhor, é para isso que estamos aqui, Senhor, para que o Senhor cresça e que nós venhamos a diminuir, Senhor. Nós sabemos que Teu nome é sobre todo nome, sabemos que o Senhor é todo poderoso. Nós temos que obedecer, Senhor, essa missão que o Senhor nos delegou, Senhor, de levar as boas novas, de levar a mensagem do Senhor, a mensagem do amor de Cristo ao mundo. Agora o Senhor Filha da mãe mesmo. vence sempre Será que colocou a minha foto no ali? agora Eu não apertei a lugar nenhum. e tentem envergonhar os cristãos, eles Apertei no quê? jamais conseguirão fazer com que o nome de Deus seja diminuído, porque esse nome é grande, esse nome é sobre todo nome. Amém? Amém. E aqui nós temos
pessoas que são livres para adorar, são livres para exaltar o nome do Senhor. E nessa canção aqui, nesse louvor que nós vamos entoar agora, vamos colocar o nosso melhor para Deus, nosso melhor para Ele. E Ele vai se manifestar aqui nesse lugar. A glória de Deus vai ser atraída pela nossa intensidade, pela nossa entrega. Amém? Vamos juntos? As muitas gerações envidas em louvor, cantando ao Cordeiro. Os que te seguram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos cantam. Santo, toda a criação, Santo, exaltado é Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido por cante ao Cordeiro a canção. Ele que redime e leva o seu nome, cante ao Cordeiro a canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado é Santo. O teu povo canta, sim ao Rei do céu, sempre esperar. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Toda a criação,
Esta noite, Deus. Nós abrimos, Senhor, neste lugar, um caminho de adoração à Tua presença. Tua palavra diz que Jesus, com seu sangue, abriu um vivo e novo caminho. Temos acesso, Senhor, à Tua presença. Nesta noite, Deus, nós queremos, Senhor, realmente ver esse mover de anjos, Senhor, subindo e descendo, Senhor, levando, Senhor, o desejo do nosso coração de diminuir na Tua presença e ver o Senhor crescendo na nossa vida, no nosso ministério, na nossa terra, Senhor, no meio do nosso povo, Senhor, povo rendido ao Senhor, um povo que conhece os princípios de Deus e vive por ele, Senhor, e colhe, Senhor, o fruto abençoador. Esse culto é para Ti, Senhor. Nós todos saímos de casa, Senhor, para cultuar a Ti, Deus. Receba o louvor, receba a adoração. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Ministra sobre nós a Tua presença. Que honra para nós, Senhor, nesta noite, estarmos na presença do Rei dos Reis, como cantamos, daquele que não tem ninguém que possa superar. Receba, Senhor, receba louvor e adoração, no nome de Jesus. Amém. Amém? Vou sentar um pouquinho. Bem-vindos todos. Vou sentar mais na frente aqui. Diz que a turma da frente sempre recebe primeiro. Brincadeira, né? Mas fique à vontade. Como falamos aqui, nós estamos na casa do Pai. Nós vamos passar as crianças em seguida. Eu quero só orar por eles. Nós temos só 3 representantes hoje das crianças. Aqui, vou pedir vocês, a Raquel vai ministrar. Quem é que vai ministrar hoje? Fabiana vem, vai dar uma mão aqui. Vem, Fabrinha. Davi e o Bernardo. Ó. Nós temos que orar pelas nossas crianças. Eu tenho falado, né? Se eu não estiver aqui, ore, vem comigo. Nós temos que abençoá-los, tá? No nosso dia a dia, na semana. Derramar a intercessão por eles, né? Para que eles venham estar completamente na presença de Deus. Bem, que deixa eu tomar para cá, vamos abençoar. Pai, nós queremos orar, Senhor, pelos nossos filhos. Nós abençoamos, Deus. Abençoamos a mente, Senhor. Não acha, Senhor, nenhum tipo, Senhor, de investida do mal. Teu sangue, Jesus, ele vem a cobrir completamente, Deus. Cobrir, Senhor, proteger, Senhor. Nós te pedimos, protege, Senhor, as nossas crianças. Protege, Senhor, a nossa descendência, Senhor. Nós profetizamos, Senhor, sobre as crianças, Senhor, a bênção do Senhor. Meu Deus, a promessa do Senhor que serão uma geração forte, uma geração, Senhor, que estará, Senhor, por cima e não por baixo. Senhor, será cabeça e não cauda, Senhor. Uma geração, Senhor, por onde passa, Senhor, abençoa, Pai. Nós não só abençoamos, Senhor, os 3 que estão aqui, Senhor, mas abençoamos, Senhor, a todos os filhos, Senhor. Sejam blindados pelo Senhor, sejam guardados pelo Senhor, sejam libertos pelo Senhor, Pai. Nós oramos a Ti, Senhor, e te pedimos, Senhor, guarda. Tu és o guarda de Israel. Tu vai guardar, Senhor, a mente e o coração dos nossos filhos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Boa aulinha, pouquinho, aprenda bastante.
Bem? Amém. Maravilha. Nós estamos numa sequência de palavras, né? E eu estava mexendo no congresso, porque assim, congresso, nós tivemos praticamente dois congressos, né? A ELAI, a Escola Apostólica, a Escola de Líderes Apostólicos, lá em junho, né, em Manaus, e depois o Congresso Internacional da Visão Celular no Modelo dos 12. E aí você sabe que eu escrevo, né? Vou escrevendo, tenho os vídeos, mas eu gosto de escrever, porque nós temos muita coisa boa ali. E eu achei uma palavra de um apóstolo, militar também, americano, e ele falando assim, aquilo que a gente tem falado aqui. E eu quero compartilhar com vocês, então, um pouco do que ele falou para esses dias. Tá? Eu gostaria de ler com vocês Malaquias 4, 5 e 6. Essa pessoa aí, eu gosto dela. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais se volte para os seus filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra, separando-a para a destruição. A segunda versão diz: eu castigarei a terra, fazendo uma separação do próprio Senhor. E aí tem algumas, eu acho interessante. Pode voltar no 5. Nós temos que, quando ele fala, vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, é uma unção que vai vir sobre nós, sobre o mundo, em especial sobre a igreja, uma unção que vai trazer uma restauração familiar. Então é um tempo de nós orarmos muito pela família. Alguém tem algum caso na família difícil? Pode ser sobrinho, pode ser filho, pode ser... Né? Nós temos, na nossa família, nós temos casos assim. Né? Então, nós precisamos montar estratégias de oração, de intercessão. Né? E uma coisa que eu quero trazer para você assim, é garantir a vitória nossa. Amém. Amém. Então, a palavra ela vai trazer alguma coisa, alguma ferramenta para a gente, então, lidar com isso. Tá? Quando Jesus diz assim, os discípulos vêm ministrar, então, uma pessoa que está endemoniada, e os discípulos ministram e o demônio não sai, e ele vem e ministra, e o demônio sai. Né? E ele diz assim, ele fala que eles têm pouca fé, né? E que tem certos castas de demônios que só saem com jejum e oração. Então, nós temos que... A estratégia é, no caso, quanto mais difícil, né? E os casos estão complicados hoje em dia, nós temos que separar um tempo, um dia na semana, e jejuar especificamente por isso. Todo dia nós oramos, então, declarando, então, a vitória do Senhor. Nossa boca, ela é uma ferramenta dos céus de libertação. Tá? E uma coisa que eu tenho observado é... Nós falamos da célula aqui na quinta-feira sobre o que tem acontecido, então, no mundo. E a palavra que foi usada no dia foi Deus falando com Abrão. Abrão já é um homem com 99 anos, e Deus disse para ele assim, anda na minha presença e ser perfeito. E aí eu falava com os irmãos que estavam aqui, por acaso até me surpreendi, tinha bastante gente, né? Eu espero que enche esse lugar, a célula, os homens também. Amém. Tiago também estava aqui. Eu falava com eles assim, que tem uma voz que vem do mundo na nossa direção que diz assim, você já deve ter ouvido na igreja, né? Porque não tem ninguém perfeito. Você já ouviu isso? Só perfeito, só Jesus. É isso? É uma voz, né? Isso é mentira. Tá? O próprio Deus falando, ele diz, anda na minha presença e ser perfeito. Então, qual é a equação para ser perfeito? Andar na presença. Andar na presença do Senhor. Então, quanto mais próximo de Deus, mais perfeito. Quanto mais próximo de Deus, mais ele cresce. Nós cantamos, né? Mais ele cresce, mais nós diminuímos.
Então, nós vamos em oposição ao que nós temos ouvido, então, no nosso dia a dia, né? Onde nós convivemos, que é o interesse das pessoas de crescer, né? Enquanto Deus, ele quer que tu diminua. Na verdade, Deus quer que tu morra, né? O eu. É isso que ele quer, né? Aquele que quer vir após mim, tome sua cruz é morte. Então, a maioria dos problemas que nós temos, ela está ligada ao eu que ainda vive. Então, se a gente consegue cravar na cruz isso, as dificuldades que nós temos às vezes, né? Aqueles ímpetos, né? Agora tu faz isso porque tu não conhece quem eu sou, né? Bota o quem eu sou na cruz lá e crava lá, porque agora eu sou outra pessoa. 2 Coríntios 5:7 já tem, eu fui feito em Cristo uma nova criatura. Aquele lá de trás, ele não vive mais. Tá? E isso agrada a Deus. E isso atrai a presença de Deus. E isso atrai as respostas de oração. Tem muita oração que não são respondidas porque a gente usa as vias erradas e os procedimentos errados. Amém? Boa palavra, Rodrigo. Né? Nós precisamos nos renovar. O Senhor ele dá o simbolismo da águia. Né? A águia sobe, quanto mais sobe, mais fortalecida ela fica. Então faz esse paralelo. Amém? Nós vamos falar sobre Elias, essa unção que vai vir sobre nós, e vai vir sobre o povo que está em casa também, né? Então, procure prestar atenção um pouquinho, porque tem umas chaves interessantes aqui. Tá? E Elias, ele vai estar se mexendo ali na Bíblia, ali no livro de 1 Reis, né? Depois ele passa para 2 Reis também. E o primeiro ponto é o profético. E é o profético, né? Essa intercessão, essa liberação de palavra, construindo um futuro que já foi feito, já está pronto por Deus, e eu trago vida a esse futuro sobre a minha vida. Só quem pode mudar isso, né? Não deixar ser construído, sou eu mesmo. Se eu começar com um discurso diferente daquilo que a Bíblia diz, eu não vou conseguir concluir. Ele constrói a ministração em cima de P's. Então, o primeiro P é profético. Profético. Eu preciso ter uma boca profética. A boca profética ela é abençoadora. Pode, né? Nós temos que aprender a olhar as coisas. Né? O humano, às vezes, quer fazer alguma coisa, mas eu tenho que ter uma mente, uma boca profética para mudar essa situação. Então, o primeiro é essa intercessão profética. A minha oração, ela tem que construir um futuro diferente. Aquilo que eu quero, eu costumo orientar os discípulos a orar coisas grandes, né? Ai, Senhor, vou falar de carro, né? Ai, Senhor, me dá um carrinho que tenha não sei o quê, com 20 anos, sabe? Deus não é assim, estou sendo exagerado. Me dá uma casinha, que não é assim, Deus. Então, seja ousado no orar. Vai orar pelo filho, Senhor, arruma uma porta de trabalho. Olha, quando a palavra diz que ele vai ser cabeça, né, já olha lá na frente, já começa. Ele tem um perfil de que é um juiz, uma juíza, né? Ele tem um perfil de um governador, ou governadora, né? Já começa a botar a mão na cabeça e declarar aquilo que Deus vai fazer. O militar graduado, né, alto escalão, bota a mão na cabeça e manda. O que vier melhor que isso é lucro. Né? Então, primeiro, o profético. O profético é receber a vontade de Deus. Como é que eu recebo a vontade de Deus? Conhecendo a vontade de Deus. O que a Bíblia diz como é que a vontade de Deus é? Boa, perfeita e agradável.
Então, quando eu olhar para o futuro, eu preciso ver uma coisa boa, uma coisa agradável, algo perfeito, né? Para eu poder orar nesse sentido. Quando o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 12, 2, ele diz, olha, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar a vontade de Deus, né? Então, eu preciso mudar a minha mente, porque a minha mente é muito pequenininha. Então, quando eu faço isso que nós cantamos aqui, quando eu diminuo e Deus cresce, a minha mente se ilumina. A palavra diz, olha, vós tendes a mente de Cristo. A pessoa começa a pensar como Cristo, olhar as coisas como Cristo, né? Caminhar com Cristo, e as coisas vão começar a acontecer de uma maneira diferente. Amém? Amém. Amém. Eu creio nisso. Eu tenho orado muito o Pai Nosso, né? Senhor, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. A vontade dele vai se estabelecer, então, quase em uma boca de Cristo na terra, através de mim. Outra coisa é ser intercessor. Eu preciso orar. Nós oramos agora pelo Weberson. O Weberson ligou esses dias. Quem conhece o Weberson aqui? Né? O Weberson estava com um decreto ali de eles iam cortar a perna do Weberson agora semana. Ele me ligou chorando, ligou para o Rodrigo, para a Vanderlei. Apóstolo, não vou cortar minha perna. Eu disse, nós vamos orar, eu disse para ele. Fica tranquilo, nós vamos orar. Não, mas já vão me levar. Nós vamos orar. E cortar a perna? Não. Cortar a perna. Agora temos que orar que ele realmente saia daquele lugar. Bem? Intercessão. Então, ser um intercessor. Outra coisa do profético é dar nascimento à vontade de Deus. Dar nascimento à vontade de Deus. Então, o intercessor, ele gesta. As mulheres entendem bem disso, né? Tem algo dentro de mim. Né? Os homens precisam aprender isso. E ver, né? Eu lembro ainda das gurias na barriga da Raquel, né? O profético me cutucava aqui, né? As costas, eu dormindo. Essa coisa tem que se movimentar dentro de nós. Amém? Então, é algo muito forte. E aí nós vamos ver nascer aquilo. E a gente sabe, fui eu que orei. Fui eu que intercedi. Pode falar o que quiser, mas tu sabe que foi tu que entrou no mundo espiritual e reverteu essa situação. Em 1 Reis 18:41, a gente vai ver Elias ouvindo a voz de Deus. Israel estava 3 anos sem chuva, e o rei pede para ele que ele ore para que chova. Então, uma miséria. Imagina aquela região ali, então, é seca, sem chuva, é deserto. O povo passando necessidade. Eles procuram o homem de Deus e eles pedem para que o homem de Deus ore. E a Bíblia diz que o homem de Deus orou 7 vezes. 7 ele fecha, né? É um número completo, é um número de perfeição, de completude, né? Então, é muito interessante isso. Qual é o nosso problema? Normalmente a gente ora uma vez e a gente quer que sim, né? Não é assim com Deus. Nós temos que ser insistentes, né? Na intercessão. Amém? Eu vou pedir para o Rodrigo botar Lucas 18:1. A gente vai ter uma ideia de intercessão, né? Uma oração ali feita. Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola, para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Olha, e diz, em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. Havia também naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando, faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou a atendê-la, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo, vou fazer justiça para que ela deixe de me importunar. O Senhor continuou, preste atenção no que diz o juiz injusto.
Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? E digo a vocês que Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Então, fazer crescer essa fé e interceder. Então, e orar bastante. Insistir. E insistir, né? Bater na porta. Então, leva tempo para que a vontade de Deus se estabeleça. Leva tempo. Eu sei que vocês têm experiência, né, de receber depois de talvez muitos anos alguma coisa que a gente orou lá atrás. A gente vê se materializando, então, uma oração feita, então, no passado. Então, primeira coisa, então, profético. Segundo, vai falar sobre paixão. Paixão. O que é paixão? Então, essa unção que vai estar em nós, né? que vai mexer na nossa casa, que vai mexer na família, né? Ela tem a ver com esse profético, essa intercessão profética, e tem a ver com paixão. Isso aí tem que me consumir, né? Isso aí tem que ser uma coisa primeira, tá? Então vai entrar a questão de uma decisão e de um confronto pessoal para que eu venha ter paixão. Amém? Então nós temos que pedir, nesta unção, eu preciso ter paixão para que eu veja realmente esse mover tremendo de Deus. Então, amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Uma coisa que estão tentando fazer, nós estamos numa guerra, né? Estão tentando destruir a família, e eles vêm tentando colocar coisas que estão diferentes da palavra. Estão querendo construir uma Bíblia adaptada aí, né? Já tem, inclusive. Mas nós temos que buscar conhecer o que Deus gosta e o que Ele não gosta. E Deus tem coisas que Deus não gosta. Deus tem coisas que Ele abomina. E está passando, assim, normal. Estava compartilhando hoje de manhã com a Raquel em casa. Eu gosto de vez em quando de assistir Fórmula 1. E eu gosto daqueles treinos, aquelas coisas. Eu acho essa coisa de segundos, de precisão, de trabalho em equipe, né? Muito importante. E eles falaram um negócio e eu pego, assim, para a nossa prática de palavra, né? E eles falaram assim, o campeão do ano passado foi o Verstappen, né? E ele fez a tomada de tempo, então, para a corrida de hoje de manhã. E ele foi melhor, foi disparado melhor. Só que eles mexeram no carro dele, e diz o regulamento da FIA, que se mexer no carro, a pessoa mesmo chegando na pole position, ele vai perder 10 posições. E ele foi melhor, chegou lá na frente, e ele saiu aonde? Na 10. Na 10ª posição. E aí criou... Não, você leu, meu colega, criou um problema ali. Que o pessoal que estava narrando, eles disseram assim, mas eu sei que é o regulamento, mas assim, eu não acho certo isso. Eles começaram a defender. E aí eu trago para nós aqui. Tem muita coisa que às vezes a gente faz e a gente dá uma ajeitada para que, poxa vida, que injusto. Que injusto o cara fazer o melhor tempo, se desgastar ali, né? Uma sequência de coisas, quase se acidentar, aquela coisa toda, e vai sair em 10º. Mas a lei diz isso. E aí nós temos que entender o que Deus diz. Embora eu me ache bonitinho, bonzinho, eu acho injusto, mas Deus é justo. E se Ele falou alguma coisa nesse sentido, não tenha dúvida, né? Tem essa teologia que Deus é amor, nós estamos na graça, mas Deus ele vai cobrar a lei e vai acontecer aquilo.
Então, nós temos que nos adaptar e realmente conhecer o que Deus quer. Vocês entendem? Desde antes da fundação do mundo, já estava tudo previsto, tem uma lei e ela vai ser aquilo ali. Então, não tem adaptação. Então, para mim, isso vai gerar paixão. Por quê? Porque eu sei que se Deus disse aquilo, vai acontecer aquilo. Se Deus disser que se eu buscar, eu vou encontrar. Se eu bater, vai ser aberto. Se eu clamar, vai acontecer, ele vai responder. Vai acontecer. Jeremias 33:3 é uma palavra que eu gosto muito. Clama a mim e eu responder-te-ei. Eu vou te responder. Clama a mim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clamar. O que vai acontecer? Ele vai responder. Mas não vai ser com uma varinha, né? Vai ser no tempo de Deus. E no tempo de Deus é perfeito. Então, nós precisamos mudar essa mentalidade, né, do mundo e realmente entrar. Aquilo que tu lê, né? Quero te dar, quando fizer um devocional, aquilo que tu lê, conversa com o Espírito Santo, e está na palavra de Deus, aquilo é. Eu gosto de pegar outras versões, gosto de pegar lá na Bíblia hebraica, dar uma olhada. Às vezes, quando eu pego uns negócios assim, eu vou procurar na Bíblia hebraica. Nossa oração. Essa oração com fé. Deuteronômio 28, ore. Os 15 versículos primeiro, ali diz, olha, se atentamente ouvir a Deus e obedecer, né? Eu presto atenção atentamente a Deus. Eu escuto a Deus e eu obedeço a Deus. Virão sobre ti aí uma sequência de coisas. É para ti essa bênção, é para mim, é para nossa família, é para nossa descendência. Embora a gente, né, não é uma coisa fácil hoje manter a descendência, então, em pé diante do Senhor, mas nós mantemos na oração. Estava falando ontem com um vô, né? E ele estava falando do neto, e eu disse, cara, a responsabilidade é nossa. Então, esse negócio de, quando meu filho atingir 21 anos, é maior de idade, ele vai pensar. Não! Não é assim aqui. É responsabilidade minha. E as filhas estão na minha oração, meus genros também, na minha oração toda madura. Né? Declarando bênção, declarando, né? Tempo novo, declarando. Os dias são maus. Declarando sobre os netos. A gente não enxerga, mas está no futuro. Preparando o tempo, né? Atraindo aquela riqueza de Deus para esse tempo. Pode botar um Hebreus 1:9 para mim? Hebreus. Hebreus 1:9. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Olha só. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria acima dos teus companheiros. Deus, ele ama a justiça. Deus odeia a iniquidade, a injustiça. E aí ele vai falar de uma unção que vem. Olha, um óleo de alegria é para os justos. Aqueles que enxergam as coisas tortas e endireitam, né? Então, essa unção de paixão, ela vai romper com algumas coisas. Então, romper com a indecisão. Colocar diante de Deus as coisas. Para realmente ter um olhar certo, né? É muito importante no que diz respeito à família, a oração de concordância do casal. Não deixar nada entrar, né? Que separe, porque a ideia é essa. Né? Vem uma fala de fora e aí tenta separar o casal, tenta separar a família. Um pensa de uma maneira, outro pensa de outra. Então, nós temos que ter uma linguagem certa daquilo que o Senhor quer.
não deixar um orar pelo outro, coloca a mão, né? Às vezes estou dormindo de madrugada, se eu vejo uma mão em mim, né? Eu sei que a Raquel está orando por mim. Às vezes ela está dormindo e eu estou orando por ela. Essa coisa assim, não tem. Então, a gente usar isso, tá? Então, a missão de Elias ela é muito necessária nos nossos dias. Ou vocês têm dúvida que Jesus está às portas? E foi essa abertura lá dos Jogos Olímpicos. O que foi isso? Né? Tem gente falando que é o início do reinado do anticristo, né? Uma cerimônia. Só o que pode fazer oposição a isso é tu, igreja. Amém. Nós podemos mudar os tempos. Nós podemos mudar as situações. Né? E eu oro muito por isso. Eu tenho tempos de oração muito importantes. Nós temos 8 portais de oração por dia. Grave isso. 8 portais de oração por dia. Está na Bíblia, né? Se vocês vão ver os discípulos se movimentando no templo, os sacerdotes se movendo no templo, né? Na escola de sacerdotes, vocês vão ver esses horários. 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 3 em 3 horas, a partir das 6 horas, tá? 3 da tarde, 18 horas, 21 horas, meia-noite e 3 da manhã. Nesses horários, a Bíblia diz que tem portais de oração. Bem? Se estão em guerra, separa um tempinho ao meio-dia, porque ali você derruba o inimigo. Bem? Mas nesses horários, pode estar andando. A Bíblia diz que o Senhor vai fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Então, fique pensando em oração, né? Trabalhe na mente, uma oração na mente, nesses horários, né? Está dirigindo ali. Senhor, na causa, né? Coloque diante do Senhor. Então, esses portais são muito importantes. Terceiro P, poder. Poder. A Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus. Nós somos portadores do Evangelho. Nós somos a arca, né? A Bíblia diz que nós somos a arca da presença do Senhor. É isso? Templo do Espírito de Deus. Então, nós somos aqueles que carregamos o Evangelho, a palavra de Deus. Então, nós temos esse poder em movimento. Nós temos que usar isso, gente. Nós temos que usar. Pense em algo aí que tu pode ter, que pode neutralizar uma ação maligna. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Vai neutralizar uma ação maligna. Está em ti. Isso é poder. É uma autoridade que vem do trono de Deus. Bem, tu pode neutralizar a ação do mal. A Bíblia diz lá em Atos 10:38, que Jesus, ele foi ungido, né, com o Espírito Santo e com poder. Mateus 28, 20, eu acho que é, que fala que ele recebeu todo o poder, e ele quer que a gente entre nesse processo, né, de crescimento e entendimento para carregar o poder, então, e a autoridade do Senhor. E uma coisa assim que é muito importante, que às vezes nós queremos as coisas rápidas e a gente não sabe como faz, né? E a gente ora e a gente jejua, né? Mas o poder de Deus, ele traz aceleração. O poder de Deus. Não é assim? Na vida real, né? No dia a dia, vocês podem olhar assim. Há uma movimentação no Oriente, há uma movimentação lá com a China, aí os Estados Unidos desloca o porta-aviões, o USS, vai para o Mediterrâneo. Isso é poder em ação. E aí, muda a história. Vocês entendem? Mas a Bíblia diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas não são porta-aviões nucleares, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para
destruir fortalezas. Vocês estão entendendo o poder que está na gente? E vocês conseguem entender que o inimigo, ele tenta flechar a nossa mente para que a gente não tenha esse entendimento do profético, né? Da paixão por essa... Eu não sei se vocês veem isso em mim, mas eu me sinto assim, meu Deus, é um negócio... O Rodrigo estava falando comigo esse dia, disse, apóstolo, tem alguma coisa aí, né? Quero conversar contigo. Mas gente, isso não tem como explicar, entende? Deus quer fazer algo. E eu, às vezes, eu me frustro porque eu quero ver esse povo, né, se mexendo dessa maneira. E aí o povo, né? Então, poder, gente, diga poder. Poder traz aceleração. Vamos acelerar? Vamos acelerar? Tem coisa que precisa ser acelerada, tem coisa que está amarrada. Né? E nós temos como desamarrar. Nós amarramos demônios, amarramos, né? Nós desfazemos as estratégias do mal, né? Para que o poder de Deus ele ande. É rápido, gente. É rápido. Amém? Qual é a velocidade da vitória de Deus contra as trevas? A Bíblia diz que Lúcifer se levantou, tentou, né, empatar com Deus. Qual é que é a velocidade que ele caiu? Como um raio. Como é que é um raio? Pá! Acabou. É assim que vai ser, né, quando tu entender, então, esse poder. Aceleração. O quarto P é paternidade. Isso aí vai falar da visão que nós abraçamos. E a igreja, ela perdeu porque ela não faz filhos na fé, né? Ela faz membros. E aí eu quero que vocês entendam uma coisa. Nós somos uma igreja, né, na visão central do modelo dos 12, que faz discípulos de Jesus, que tem realmente uma descendência espiritual. E eu sempre lembro do nosso primeiro pastor, um homem assim, fora de série, um apóstolo, né? Mas ele não fez discípulo. Quando ele morreu, foi uma briga política, e outra pessoa entrou e a igreja parou aquele governo. Então, nós precisamos entrar nessa paternidade. 1 Reis 19, nós vamos ver que Elias, ele vai procurar um sucessor. Quem foi o sucessor de Elias? Eliseu. E a gente vê ele na escola profética, né? Na escola dos profetas se movimentando ali. Então, ele vai buscar um sucessor. A unção, ela tem esse poder de restauração de família. De derramar para a próxima geração. Bem, eu estava pensando nessa palavra, eu fico olhando assim, meu pai e minha mãe derramaram uma unção sobre mim, e eu estou aqui. Talvez mais ativo do que eles na época. Né? Talvez eles se encolheram em algumas áreas, né? Mas eu fui dizendo sim. Quando Deus me apresentava as coisas, eu disse, não, eu quero. Se está me chamando, se conseguir me provar que é Deus, né? Se o Espírito ministrar sobre mim, e eu sei que o Espírito Santo, eu sei que o Espírito de Deus tem algo para a vida de vocês muito maior, né? De repente tu veio para esse culto, pensando, vou lá para o culto, né? Eu vou lá e eu saio em paz, eu sou abençoado. Vai ser abençoado, mas eu quero te dizer que Deus tem algo para a tua vida muito maior do que tu imagina. Diga, eu recebo. Eu recebo. Com tudo que tem direito, né? Mas assim, imagina isso. É muito maior do que a gente imagina. Deus quer dar essa capacidade de governo para nós. E eu estou gastando a minha vida para derramar, né, sobre vocês, então, essa unção, essa paixão por fazer filhos, então, na fé. Bem? E essa unção, ela vai fazer pais e filhos andarem juntos. Isso é possível hoje? Sim. Mas os filhos não querem andar com os pais.
Não estou falando aqui na igreja, né? Mas assim, os filhos. E a gente não tinha noção lá atrás sobre isso. A gente criava. Como é que a gente ouvia? O filho, a gente criava o mundo. Vocês já ouviram isso? Sim. A gente criou filho para o mundo. Eu nunca criei filho para o mundo. Eu criei filho com ele de Deus. Criei filho para a eternidade com o Senhor. Amém? Então, essa unção, ela restaura. E essa unção, ela vai restaurar conceitos. Conceitos que foram roubados. Cuidado com a sutileza do diabo. Cuidado. Ele é astuto. A palavra diz que ele é astuto, mentiroso desde antes da fundação do mundo, lá dentro, quando foi criado. Então, pais e filhos juntos. Trazer a família junto. É algo muito importante. Trabalhar por isso, para a família estar junto. Amém? Então, família é muito importante. E se vocês observarem, todo o investimento é para destruir essa estrutura que Deus criou. É só observar um pouquinho. Então, muito importante a família, pensar na família. Por quê? Na família, o que vai acontecer na família? A gente vai ouvir coisas, né? A gente vai ouvir coisas que, às vezes, a vontade que tem é de, sai, né? Não quero saber de ti. Mas nós temos que ter essa concepção diferente, essa mente diferente. Não, isso aí está tendo algum tipo de ataque para eu não orar, para eu não interceder, para eu não liderar a palavra, para eu não preparar o futuro, né? E nós temos que vencer. Isso a maturidade faz. Então, por isso, né, nós temos que crescer, né? Ser consolidados, discipulados, né? E realmente chegar numa maturidade ali como nos propõe, então, essa visão que nós abraçamos. Hebreus 1, Deus vai falar que ele gerou, né? Hoje eu te tomei como filho. Então, é um Deus de família. É um Deus de família. Amém? Para que isso aconteça, nós precisamos ter conexão com líderes apostólicos. Por isso que nós incomodamos, né? Vamos no congresso, vamos estar juntos, vamos viajar. Essa conexão, ela aduba, então, essa unção. Né? Quem mexe com planta aí, né? Sabe? Tem que vir aqui trocar terra, porque não sei o quê, né? Botar um adubo, porque as plantas estão feitas. Essa conexão com a liderança, esse adubo, está conectado, né, com a liderança apostólica, com o líder apostólico, faz com que essa unção cresça, seja uma unção bonita. Né? A gente, por onde anda, poxa, eu quero isso aí. Né? Hoje está muito acontecendo, agora eu estava nesse negócio das cheias aí, as igrejas apostólicas, né? Falava com os apóstolos, né? Estou aqui dando um suporte para 40 igrejas, olha só, 40 pastores que estavam aqui soltos, não sabiam para onde ir, não sabiam o que faziam, né? Então, a liderança apostólica tem ela sabe o que vai acontecer, ela sabe como se movimentar. Então, nós temos que tratar as coisas como família. Então, a igreja, o Ministério Shalom, é uma família Shalom. Né? O Shalom é essa bênção familiar, essa bênção que atinge todas as áreas. O M12 é uma família M12. Então, a gente tem muito mais força. E Satanás, ele vai sempre tentar separar a família. Flechando a mente. Por que nós precisamos usar o capacete da salvação na armadura de Deus? Proteger a mente. Então, seja meio louco mesmo. Bota a mão na cabeça do Senhor. Eu começo o dia, se está tendo muito ataque na mente, bota a mão na cabeça, coloca o capacete da salvação, né? Blinda a minha mente para que não venha ser assaltado pelas flechas do inferno. E vai para o teu dia. Amém? Então, família, gente. Nós temos que pensar nas coisas como família.
né? Não a igreja como uma instituição humana, não é humana, é uma família de Deus. Olha uma coisa interessante que o apóstolo colocou, que eu tive que anotar aqui. Espírito de orfandade gera espírito de independência. Se eu não tenho pai, eu falando a níveis de igreja, né? Se eu não tenho uma liderança sobre mim, eu sou um órfão dentro de uma estrutura. E essa orfandade, então, ela vai abrir uma brecha para que entre um espírito de independência. Não tem como ter uma mão fora do corpo, ela não vai sobreviver. Então, nós temos que reconhecer quem é o líder sobre a minha vida. Quem é? Que liderança eu tenho sobre a minha vida? Apóstolo Renê, apóstolo Wagner, apóstolo Alfredo, liderança aqui. São, né? Tranquilo, não tem. Então eu tenho que ter essas coisas. Quem é a liderança sobre a vida de vocês aqui? Sim. Bem, eu já quero. Isso tem que ser claro. Porque se a gente não entender isso, vai entrar então esse espírito de independência. Eu não preciso. Assim os filhos fazem também. Não, agora eu estou numa idade tal, não preciso. Precisa sim. Precisa dos pais. Os pais são aquele guarda-chuva, né? Aquela cobertura de oração diária. Isso nós temos que entender. Eu quero, né? Eu coloco diante de Deus todos os dias da minha vida, eu intercedo pelas minhas filhas, pelos meus genros, pelos meus netos, pelos bisnetos. Né? A Bíblia fala sobre os filhos dos filhos, né? Então Deus é um Deus geracional e Ele quer abençoar. Então, se eu sou ignorante sobre isso, eu vou podar a bênção. A minha mentalidade antes, na tradição, era assim: eu ralei para chegar aqui, meus filhos que ralem também. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que os pais entesouram os filhos. A Bíblia diz que os pais deixam herança para os filhos. É isso que a Bíblia diz. Então, eu quero que tu mude na tua mente também. Tu vai deixar tesouros para os teus filhos. Amém. Amém. Amém? Tu vai deixar tesouros para os teus filhos. Amém. Os teus filhos, eles são do Senhor. Não são do mundo, não. Então, Elias, ele prepara a transferência de unção para Eliseu. É andar junto. Nós vamos ver no caso de Eliseu e Elias, eu gosto muito, né? Porque Eliseu, ele está na escola dos profetas e ele começa a se achegar no líder dele, no pai espiritual dele. E a gente vê Elias falando assim: fica aqui, guri, né? Fica aqui que eu vou ali e já volto. Não, quando for, eu vou. Eu quero andar contigo. Aí ele vai na frente, aí ele faz outro teste. Eu vou só aqui, já. Não, se tu vai só aqui, eu vou contigo. Então ele cola o líder, né? Então isso é muito importante. E começa, então, um serviço. Ele começa a servir a liderança. E vocês vão ver todos os discípulos, né? Tanto dos apóstolos, quanto dos profetas, quanto dos homens de Deus, sacerdotes, eles vão, no primeiro momento, servir. Né? Eu vejo em vocês, homens e mulheres que servem. Isso é importante. Logo, então, começa a ver como começa a se parecer. Naturalmente, nós começamos a nos parecer com a liderança. É incrível. Até na fala. Né? Eu comecei o ministério com Shalom. O pessoal dizia graça e paz, o pessoal dizia, outros diziam paz, outros... Agora todo mundo é Shalom, na linguagem do básico, só dizer uma coisa. Mas nós já começamos a nos parecer com a liderança naturalmente. E nós temos que crescer nisso. Amém? E eu preciso entender que eu preciso me tornar
o que Deus quer que eu seja. Vocês já viram que nós nos preparamos para ser aquilo que nós queremos ser. Eu não sei se vocês já perguntaram em oração, Deus, o que tu quer que eu seja? Na minha cabeça, eu já ia estar aposentado há muito tempo. Eu ia estar, não sei, sabe? Mas aí você perguntar para Deus, Deus, o que tu quer que eu faça? O que tu quer que eu faça? Tentei sair de Santa Maria umas quantas vezes, mas daí eu resolvi perguntar, Deus, o que tu quer que eu faça? Aí ele disse, eu te quero a Cafarnaum do Rio Grande do Sul. Jesus andava em Cafarnaum. Né? Aqui é o centro das coisas, aqui é onde a bênção que sai de Santa Maria abençoa todo o estado. Coração do Rio Grande. É nós que mantemos o coração sadio. Né? Eu sei que esse ministério mantém o coração do Rio Grande sadio. Amém. Amém? Então, eu preciso me tornar aquilo que Deus quer. E aí vem essa questão da paternidade, né? Eu realmente conhecer. E o profeta, ele lá em 2 Reis 2:12, ele vai chamar, ele vai ter aquele confronto, porque Elias diz assim, o que tu quer? O que tu quer? Para Eliseu. Ele diz assim, eu quero a tua unção e mais uma porção dobrada dessa unção. Pouca coisa, né? Pouca coisa. E a Bíblia diz sobre isso. Ela diz que, Jesus falando, né? Ele diz que, olha, vocês vão fazer as obras que eu faço, e ainda farão obras, porção dobrada. Porção dobrada. Eu quero que vocês saiam daqui hoje, quando lerem, Jesus entrou e se confrontou com um cortejo fúnebre, e tinha lá uma viúva com um único filho, e ele chegou perto e o filho ressuscitou. Eu quero que você enxergue assim. Se acontecer comigo, vai levantar também. E vai de uma declaração. Eu estou ativando isso em mim. Eu quero ver coisas acontecer. Mas se eu ficar pensando, será? Isso acontece com não acontece, né? Vai acontecer contigo, então. Porção dobrada. Aí ele diz o quê? Se quando eu for tomado, tu enxergar, tu vai receber a porção dobrada. Se quando, né, ele fala de carruagem de fogo, né? Vocês já viram como é que Elias é tomado uma carruagem de fogo e sobe aos céus, né? E Eliseu viu ou não viu? Viu ou não viu? Viu. Recebeu a porção dobrada? Sim. Recebeu. Palavra, verdade. Mas para ver o que Eliseu precisou fazer, estava do lado. Ele estava do lado, grudadinho. Vocês entendem? Então nós precisamos andar mais juntos, mais perto. E aí diz que o manto caiu, né? E ele então pegou a unção dobrada. Interessante que ele pega o manto de Elias, e quando a primeira ação dele, então, ele bate as águas com o manto e a água se abre e eles passam, então, ali pé seco, né? Muito, muito interessante. Então, Deus quer derramar sobre a tua vida porção dobrada. E por fim, né, o quinto P, provisão. Provisão. Então, Deus, ele se separou. A Bíblia diz lá em 2 Reis 4, fala sobre aquela viúva, né, que tinha 2 filhos, e o marido era um profeta, e ela vai procurar um profeta, porque deu uma escassez em Israel, e estavam cobrando então dela, iam pegar os 2 filhos como escravo, e ela foi procurar um profeta. Olha, estão querendo pegar tudo que eu tenho e mais meus filhos como escravo, para que se pague a dívida. Aí o profeta pergunta, o que tu tem? Vocês lembram dessa palavra? Eu só tenho uma botija de azeite. Aí o profeta diz, então, junta as panelas que tu tem, pede para os vizinhos panelas.
E começa a derramar o azeite, então, nas vasilhas essas. E ela começa a derramar, começa a derramar. E começa a encher. E ela vai pedir para os filhos, traz mais uma vasilha. E o azeite derramando. Então, encheu tudo, até a última panela. Quando terminou a última panela, falou, então, de multiplicar o azeite. Né? Ela vai no profeta de novo, olha, aconteceu assim, assim, então você paga a tua dívida e vive do restante. Eu quero te dizer que azeite é dinheiro. Azeite é dinheiro. Pagou a dívida e viveu do restante. Então, se nós formos fiéis a Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus que é fiel, vai ter provisão. Não te assuste com as notícias aí. Vai ter provisão. Toda a promessa da direção do fiel é transbordar. Quando a palavra fala de transbordar, olha, vou derramar sobre ti uma bênção tal que vai encher, né? Tem aquela medida recalcada, sacudida, transbordante, né? É um saco prensado que transborda. Todo transbordo, ele abençoa quem está na volta. Então, não só a nossa vida, não só a nossa casa vai ser abençoada, mas com todo mundo que estiver na volta vai ser abençoado. Por isso, prestarão ao muito e não pedirão emprestado. Está tudo dentro desse princípio. Então, óleo, esse azeite, eu quero que tu entenda, é dinheiro. E Deus quer derramar essa unção sobre a tua vida. Enquanto tinha vasilha, Deus derramou. O que nós precisamos fazer é preparar as vasilhas. Preparar as vasilhas. Quando fala lá em Malaquias, eu vou derramar uma bênção sobre ti, né? Vou derramar uma bênção na tua vida, de tal maneira que vai transbordar. Ele vai derramar uma sabedoria estratégica, uma inteligência que os outros não têm, né? Para fazer coisas que os outros não conseguem fazer. Lembra que eu falei de 10 vezes mais? Uma sabedoria 10 vezes mais. Pessoas ficam assim, pô, mas como é que a gente faz um troço desse? Mas como é que resolve tão fácil isso? É algo de Deus, assim, sobrenatural. Então, uma abundância sobrenatural. Sobrenatural. E eu quero orar com você sobre isso hoje. Eu não sei se vocês querem essa unção, mas ela é para esses dias. E ela vai crescer em nós. Amém. Com unção de poder. Né? E eu vejo Elias assim, que falou sobre a caverna, né? Ele chegou ao ponto de entrar na caverna. Nós estamos arrancando Elias dentro da caverna. O próprio Deus foi lá e tirou ele de lá, né? Para ele fazer essas transições. E vão acontecer coisas sobrenaturais. Naquela época, a gente falou ali atrás que tinha um governo de Acabe e Jezabel, né? Um comando maligno dominando, né? Com deuses estranhos, né? E o profeta liberou uma palavra e disse, olha, Jezabel vai morrer e os cães vão lamber o sangue. E diz que quando, já na sucessão, então, de Elias, tanto o rei quanto o profeta, eles chegaram no lugar e ela se insinuou como uma prostituta no piso de cima, e eles falaram que joga ela aí de cima. Jogaram ela, ela caiu, estribuchou lá, né? Deve ter se estourado todo. E a Bíblia diz que os cães lamberam o sangue. Então, nós vamos viver coisas assim, gente. De declarações. Por isso eu tenho falado, cuidado com o que tu fala. Nós temos que ter uma boca profética, uma boca abençoadora. A gente vê muito, muito acontecer de pais liberando palavras sobre os filhos que não estão em linha com esse profético. E Deus está trazendo uma correção para que a gente possa realmente liberar, então, sobre essa próxima geração e as que virão, então, uma unção diferenciada.
Amém? Vamos orar. Pedir uma Essa música é um louvor que eu gosto de orar com ela. Tem louvores estratégicos de oração. Feche teus olhos. Esteja atento, meus olhos abertos, Se vocês quiserem vir aqui na alguém frente, se faz neste dê à vontade. no seu povo. É nosso prazer te louvar. Venha sair dos nossos lábios um canto harmonioso. Só vai cantar, vai sair um santo louvor. Somos unidos, separados de ti. Somos escolhidos, os teus filhos, separados da terra. Não importa, dói o coração. Estamos sempre esperando a tua presença, sendo necessário, adora pelo céu. Pelo Espírito, e para aqui, derrama, Senhor, dos abençoados, por isso te adoramos, precioso. Se dói o coração. Mas gesta em nós, Senhor, gesta em nós, Senhor, o mão do Senhor venha sobre nós. Esta noite, Senhor, que haja, Senhor, mexer, Senhor, no nosso interior, as nossas entranhas, Senhor. Seja gestado, Senhor, uma nova opção, uma nova opção, uma nova opção, Senhor. Uma nova opção, Senhor, que mude a mente, que mude o coração, Senhor, completamente, Senhor. No nome de Jesus, seja gestado, Senhor. Seja gestado, Senhor. Unção sobrenatural, Senhor. Nós queremos, Senhor, ser esses líderes, Senhor, geracionais, Senhor, que movimentam o reino, Senhor. Venha o teu reino, Senhor. Estabelece a tua vontade em nós, Senhor, em nome de Jesus. Gesta, Senhor, em nós. Gesta em nós, Senhor. Gesta em nós, Senhor. Nossa mente cativa ao Senhor, nosso coração, Senhor, na presença do Senhor, em nome de Jesus. Gesta em nós, Deus. Tua presença. Tua presença. Tua presença. Queremos, Senhor, estar, Senhor, moção crescendo em nós. A mente, Senhor, completamente tomada pelo Senhor, o coração, Senhor, tomado pelo Senhor, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Gesta em nós, Senhor. Gesta, Senhor. Unção. 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 Gesta. Pai, queremos ver a movimentação do Teu Espírito, mover sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus. Uma mente, Senhor, completamente tocada e transformada pelo Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coração do Senhor. Trono construído no coração, Senhor. Meu Deus, essa noite, Senhor, sobrenatural, Senhor. Gesta em nós. Gesta em nós. Uma opção sobrenatural. Sobrenatural. Assim como uma mulher engravida, Senhor. Nós queremos estar engravidados do Senhor. Crescer de vida de Deus como cantamos, crescer com unção, uma mente tocada, Senhor, mente completamente, Senhor, tomada pelo poder do Senhor, o coração, Senhor, purificado, cheio da presença do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, Senhor, agradeço a Ele. Algo, o manto lançado sobre nós, algo diferente foi lançado sobre nós. Sai você. Sai você. A minha Deus não foi liberada, mas está Deus com Deus. Eu dependo de você para que tudo comece a acontecer. Eu sou Deus, mas eu dependo de vocês. Porque na frente, dentro e lá fora, esse poder, essa comunhão, esse poder que eu tenho dado a vocês. Eu preciso de fé, e muitas vezes eu não vejo fé em vocês. Eu vejo medos, cobardías. Não, o reino de Deus é tomado à força. Então, depende de vocês tomarem posição para lutarem contra as trevas. Para ele chegar. Você consegue enxergar o reino de Deus? Você consegue enxergar, pedir o reino de Deus? Venha ao teu reino, Senhor. Estabelece a tua vontade. A vontade do Senhor vai estabelecer através desta unção que foi manifesta sobre a tua vida. Decisão, tomada de posição do Senhor diferente. O Senhor tem mostrado um futuro rico para vocês, riquíssimo. Né? Nossa mente precisa ser transicionada para isso. Portas espirituais se abrirão na direção de vocês. Portas espirituais abençoadoras se abrirão na direção de vocês. Comecem a enxergar seus filhos nos lugares altos, melhores lugares. Não tenha medo de enxergar ele em lugares altos, grandes faculdades, grandes universidades, porque o Senhor vai abrir as portas de uma forma sobrenatural. Vamos mudar nossa mente. O Senhor quer o melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Libere, seja ousado no falar. Entre na presença do Senhor com ousadia. Jesus pagou um preço muito alto para que nós pudéssemos provar, não de uma religião, mas de uma presença que é eterna. Pense no reino de Deus. Pense no reino de Deus, uma vida completamente diferente. Nós vamos transformar o mundo assim. Vamos transformar o mundo. Porque quando nós entramos, vai entrar essa atmosfera do reino. A atmosfera do reino não tem enfermidade, eu volto a falar. Nós seremos saudáveis. Não tem cansaço, não tem fadiga. Não tem escassez, não tem miséria. É riqueza. Fartura. Não tem prostituição, tráfico de drogas.
Ou corrupção não tem, gente. Eu quero encerrar. Vamos falar um outro reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. Chegou. O reino de Deus chegou. Foi assim que começou o ministério de Jesus. E assim chegou essa opção nova. Amém. O reino de Deus chegou. Amém? Glória a Deus. Eu quero que tu entenda uma coisa, viu? Tu é muito especial para o Senhor. Tu é muito especial para o Senhor. Tu foi separado do Senhor. Pode ter dito que segue, né? Aí ao longo da vida. Mas o Senhor tem um olhar sobre a tua vida diferente. Tu é muito especial. Muito especial. Né? Ele resolveu te usar esse tempo. Tá bom? Amém. Essa semana nós vamos ter célula. Vamos ter oração também na sexta-feira. Quinta-feira a célula dos homens, a muitas mulheres é quinta-feira também. Tá? Se você puder acessar. Palavra de célula dessa semana, se puder acessar, quem não acessou, né? Acessa lá no Mir 12, na home do Mir, né? A palavra 29 está muito boa, gente. Muito boa, né? Vida boa para a gente aí. E ali nos traz muito ensinamento. Né? Se tiver alguma coisa para compartilhar com a gente, né? O WhatsApp está aí. A visão é celular, né? Não esqueça disso. Manda ele, Deus falou comigo, tal coisa. Eu gosto de ouvir isso, né? E aí eu vou te responder também o que Deus está falando comigo. Tá bom? Então, essa semana vai ser uma semana muito especial. Amém. Chegar em casa, se possível, unjam a sua casa, tá? Óleo. Se quiserem pegar óleo, nós temos óleo aqui, traga um frasquinho, né? Pode levar um óleo aqui, unge, né? Sai profetizando, né? Uma unção, um ambiente, né? Uma unção de glória no ambiente, uma unção de paz, né? Uma unção de saúde. E Deus vai fazer algo tremendo. Amém? Eu vou perguntar se vocês foram abençoados. Eu fui. Eu fui. Tá? Vai que essa semana seja uma semana sobrenatural. Que venha o teu reino, Senhor, realmente possamos provar, Senhor, não da religião, Senhor, nós queremos a tua presença. Tua presença, Senhor, é melhor do que tudo, Senhor. Enche-nos, Senhor, que o teu nome possa crescer, transbordar, que as pessoas olhem para nós, Senhor, e vejam que tem algo diferente, Senhor, que ao falar, que ao abrir da boca, Senhor, nós possamos ter, Senhor, palavras abençoadoras, palavras transformadoras, palavras, Senhor, libertadoras, Senhor, palavras que enriqueçam, Senhor, e que o teu reino venha se instalar. O reino de Deus chegou nesta semana, Pai. Nossa declaração em nome de Jesus. Amém. Não saia sem abraçar todo mundo aí. Beijo no ponto para online. Deus abençoe uma semana. Para variar, uma equipe no restaurante. Chegue sobre a tua vida. Deus abençoe uma ótima semana. Ótima semana. Ótima semana. Obrigado. Deus abençoe. Música é boa, né? Aí,